Ninguém quer abrir mão do seu poder, ninguém quer abrir mão da sua hegemonia. Colonização acabou, mas o colonialismo permanece. Então agora não tem espaço mais para os homens brancos. Não é sobre isso que eu tô falando. A gente precisa respeitar os outros modos de vida. Porque a gente vive uma crise de conexão. O diretor tá perguntando pra gente qual é o gancho. O gancho se chama visão de mundo. Visão de mundo o quê? Patriarcal. Porque a gente tava falando no último episódio dessa série, do Menos um Lixo no G20, sobre uma mudança de mentalidade que está por trás da governança global, que está por trás da emergência climática, que está por trás da pobreza, que está por trás da fome, que está por trás das mazelas que a gente enfrenta enquanto sociedade. Eu sou a Fê Cortez, fundadora do Menos um Lixo, e ao meu lado tenho Sérgio Maroni, Becca Lorenzetti e Bruno Pelo Clima. E vamos falar do patriarcado, gente? Conta aí, o que é o patriarcado? Nossa, direto assim pra mim? Não, pode ser para qualquer um, olhei para todos. Para todos. Bom, recuperando o dado que a gente tinha, a conversa que a gente estava tendo sobre bilionários, a informação é que em 2016, talvez seja um pouco atrasado, mas é que de cada 10 bilionários no mundo, só uma é mulher. A culpa é do patriarcado, novamente. Por que Provavelmente ela herdou esse dinheiro, talvez. Vamos acessar a notícia. Mesmo que ela tenha herdado, né? Como que foi construída essa fortuna? A mulher da L'Oréal é uma bilionária, né? Ela que construiu a L'Oréal? Ou ela herdou? Ela construiu. Nessa notícia aqui, 2016, do UOL, dessas 190 mulheres, somente 33 construíram o próprio patrimônio como uma carreira ou um negócio de sucesso. As outras 157 são filhas ou viúvas herdeiras de muito dinheiro. O Brasil conta com 4 mulheres na lista de bilionários do mundo. Mas, Fê, acho que você sabe mais do que todos nós aqui sobre o conceito do que é o patriarcado. Então, eu queria que você contasse um pouco aqui no episódio pra gente... A gente tem muito pra falar sobre isso, mas acho legal a gente definir antes. Porque muitas mulheres acabam, de vez em quando, também reproduzindo esse conceito, né, Fê? É importante falar sobre isso também. Não, é isso, todo mundo. Por quê? O patriarcado, né, essa entidade, o patriarcado, ela é uma lente, ela é uma visão de mundo, ela é uma construção cultural. Que, basicamente, se eu for resumir, ela está em cima de pilares que são a dominação e a separação. Esses pilares, eles são colocados em cima da divisão do gênero. A dominação dos homens sobre qualquer outra, né? Sobre mulheres, sobre idosos, sobre crianças, sobre animais, sobre a natureza, porque é uma lente. Então, ela começa com essa dominação para o poder de homens sobre mulheres, porque eu gostaria de lembrar que existiu um período no mundo em que a humanidade, viveu em perfeita harmonia e paz e igualdade de homens e mulheres. Isso existiu, os arqueólogos comprovaram. Para quem quiser se aprofundar nesse tema, tem um livro maravilhoso chamado Cálice e a Espada. Fechando esse parênteses. Depois de um tempo, se desenvolveu uma mentalidade da dominação. Ela começa quando pessoas do norte global vão invadindo o próprio norte global ali, os vikings, os pré-vikings ali, e começam a dominar pela força. Essa mentalidade de que a gente pode pegar o que a gente quiser pela força, ela é o berço do patriarcado, ela é o berço dessa visão de mundo, que virou uma visão de mundo onde homens mandam e mulheres e qualquer outro ser está a serviço desses homens. Que homens que mandam? Não são todos os homens que mandam. São os homens brancos. Que homens mandam no mundo? Os homens brancos do norte global. Então, assim, é importante a gente discutir o patriarcado, porque o que a gente está falando aqui é de uma crise que vem de uma visão de mundo que a gente pode dominar e que a gente está separado. A gente só domina o outro porque a gente se enxerga completamente separado do outro. É como se o que acontece com o outro não me atingisse. Não te atinge no físico, de fato, mas no emocional te atinge, tanto que a gente está vivendo com ansiedade, várias coisas. E essa mentalidade, ela continua sendo uma mentalidade que rege as normas desse grande jogo, desse grande war de conquistar territórios que a gente está vivendo. Então, no final das contas, quando a gente pensa na emergência climática, ela não é causada pelo clima, ela é causada pelos seres humanos. E esses seres humanos criaram uma forma de existir baseada em dominação e separação, no patriarcado. O capitalismo, essa forma de pensar o mundo, ela é oriunda da visão patriarcal. O casamento vem da visão patriarcal. A falta de mulheres entre os bilionários vem da visão patriarcal.
o domínio, a gente ter terras, a gente ser dono da terra e fazer o que a gente quiser com ela, quando na verdade ela é um ente que está ali muito antes da gente, é oriundo da visão patriarcal. E é a visão que a gente adotou. Então, depois dessa introdução sobre o patriarcado, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Como é que essa realidade ela atinge a gente? Vocês já tinham pensado sobre isso, primeiro? Já tinha pensado bastante sobre isso. Eu acho que a palavra, né, que define tudo isso de uma maneira mais dentro da nossa realidade é a dominação, né? Então, quando você se entende como um ser humano passível de dominação, principalmente eu que sou uma mulher dentro de uma sociedade extremamente patriarcal e machista, então a gente entende isso muito cedo, né, Fê, enquanto mulher, infelizmente, você começa a pensar, né, beleza, sou um objeto que pode sofrer dominação dentro desse sistema, enquanto ser humano aqui, mão de obra, de trabalho, proletariado, mulher. Então, quem são essas pessoas? Então, por quem eu vou sofrer essa dominação? É pelo sistema, mas que a gente sempre fala, né? O sistema é opressor, o sistema domina, mas o sistema, quem está sob esse sistema? Esse sistema? São os homens brancos do norte global. Como que eu consigo me colocar, mesmo estando dentro desse sistema, de uma forma que eu seja menos dominada? Porque quando eu tô falando de dominação, gente, eu não tô falando eu vou escolher o emprego que eu vou trabalhar e eu vou escolher uma chefe mulher de uma empresa pequena, porque aí eu não vou sofrer dominação do que se eu for trabalhar, sei lá, na Coca-Cola, que o meu chefe, no final das contas, é o homem branco dono da Coca-Cola. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que quando a gente tá dentro desse sistema, as nossas escolhas definem como a gente está sendo dominado ou não. Ou então, a falta de escolhas, né? Ou a falta de escolhas. Então, muito bom. Então, assim, eu acho que quando a gente tem escolhas, é importante pensar em quem está acima daquilo que faz parte do meu dia a dia, daquilo que eu consumo. Seja daquilo que eu compro, seja daquilo que eu como, da forma como eu me locomovo, seja do conteúdo que eu consumo nas redes sociais. Qual rede social eu consumo? O tempo que eu passo ali dentro. Ia falar uma outra coisa, mas acho que você ia falar uma coisa? Parecia que ia falar uma coisa. Estava refletindo aqui sobre esse tema, né, do patriarcado. Acho que há um conjunto de opressões na sociedade, em que a Angela Davis vai esmiuçar bem no livro Mulheres, Raça e Classe, que é um conjunto patriarcal, é um conjunto racista e um conjunto classista. É uma opressão, né, classista. A opressão, na minha opinião, a opressão racial, ela nasce, ou ela é utilizada, na verdade, ao mesmo tempo da opressão da natureza, sobretudo com a chegada dos europeus aqui nesse continente em 1492. Então, quando eles chegam aqui, eles se utilizam de uma estrutura de pensamento, uma estrutura narrativa que traz a igreja, traz o Estado, a coroa, e, primeiro, hierarquiza seres humanos, né, a partir de uma interpretação equivocada de Darwin, e hierarquiza dentro dos seres humanos, e seleciona aqueles que são mais próximos e vivem em harmonia com a natureza e os elege como selvagens. E esses podem ser utilizados para explorar essa natureza que está a serviço de nós, né? A serviço dessa classe branca, masculina, heterossexual. E ao longo da história, o que a gente vem percebendo é, na verdade, um aprofundamento dessa estrutura. Então, por isso que, né, vários cientistas, pesquisadores falam que assim, a colonização acabou, mas o colonialismo permanece, né? As estruturas coloniais permanecem em nós. As estruturas de opressão sobre os corpos que não são os corpos masculinos e masculinizados, as opressões dos corpos em cima de corpos racializados e a opressão em cima da natureza permanecem mesmo com o fim da colonização, né? Então, a gente vive num período, sei lá, moderno colonial, né? O que esses cientistas vêm chamando. Então, acho que é interessante olhar que há um conjunto de opressões, né, que se retroalimentam. E eu queria chamar a atenção, assim, para o fato de que, primeiro, todas sofrem nesse sistema. Não são só as mulheres, não são só os animais, não é só... Os homens também.
Os homens brancos também. Os homens brancos do norte global também. O que eu quero trazer quando eu falo do patriarcado é sobre uma visão de mundo da dominação. E que a gente aceita que uma raça, um gênero, uma função social, uma qualquer coisa é mais importante, tem mais valor do que a outra. Portanto, essa pode dominar a outra. Isso é o que a gente usa quando a gente pensa na relação homem e natureza, homem, ser humano e natureza. Então, aqui, quando eu falo do patriarcado, eu não estou nem entrando na questão de gênero, não, nem na questão de raça, não. Eu tô entrando no que está por trás de uma ideologia econômica, de uma forma de pensar o capitalismo, de uma forma de pensar as tomadas de decisões, de uma forma de pensar a estrutura, por exemplo, de presidência, Senado, deputado, de tudo. É uma mesma lente que a gente enxerga o mundo e, portanto, a gente aceita e desenha esse mundo de acordo com essa lente. De acordo com esse nível de consciência, se a gente quiser falar assim, de acordo com essa visão. São várias palavras para a mesma coisa. Mas todo mundo sofre. Tanto que, se a gente pegar a potência mundial, né, que é a grande responsável por reproduzir esse conjunto de valores que a gente vive hoje, que são os Estados Unidos, né, da América, os Estados Unidos nunca tiveram, como hoje, uma taxa de mortalidade do homem branco de classe média, homem, aí eu estou falando de gênero, homem branco de classe média, a taxa de mortalidade dele está, ou melhor, a expectativa de vida dele está menor do que 2 imigrantes negros e pardos nos Estados Unidos por conta de uso de drogas, álcool e depressão. Por quê? Porque nem esse homem branco que estereotipa esse estilo de vida americano que a gente deseja, né, da casa com a cerquinha, 2 crianças e meia, né, que tem essa brincadeira, nem isso está sendo mais suportado por esse estilo de vida, essa filosofia, essa ideologia. Então, o que eu quero trazer aqui quando eu falo do patriarcado, gente, não é pra gente falar assim, então agora a gente odeia os homens e a gente odeia os homens brancos e os homens brancos todos. Eles também são, de uma certa maneira, vítimas e perpetuadores do sistema, porque o sistema é essa lente. E o que a gente tem que discutir é que, no final das contas, a emergência climática, ela é oriunda de uma visão de mundo. Uma visão de mundo que valoriza e categoriza as coisas e se sente capaz e pensa, né, que o ser humano é capaz de dominar qualquer outra coisa que ele quer. Então, eu queria passar pro Sérgio falar, porque não é sobre, então agora não tem espaço mais para os homens brancos. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu acho que tem muita reparação que precisa ser feita de norte e sul global, e por isso, de novo, a gente volta à taxação dos bilionários, né, para que a gente possa pegar. Como foram constituídas essas fortunas? Com certeza absoluta, elas foram constituídas em cima da opressão e da dominação. Porque essa é a lente, essa é a cultura. Esse é o capitalismo. É assim que gera riqueza no capital. É isso, acabou, ponto, parágrafo. A gente pode discutir de quem, como e tal, mas é em cima disso. Então, as pessoas que são bilionárias, elas são bilionárias a custo de muitas pessoas e de muitas vidas da natureza que foram ceifadas, né? Então, o que a gente precisa repensar é essa lógica. Assim, essa lógica pós-patriarcal. Porque enquanto a gente quiser solucionar o mesmo problema que a gente criou com essa lente, com a mesma lente que a gente criou o problema, a gente não vai criar. Por isso que discussões como o G20, patina, blá, 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 mas na hora de botar em prática, ninguém quer abrir mão do seu poder, ninguém quer abrir mão da sua hegemonia e ninguém quer abrir mão do que conquistou no War, né? Conquista de territórios no War, aquele jogo para quem tem essa ref. São anos de história da humanidade acreditando nisso, né? Implementando esse sistema. Então, de fato, é muito difícil, assim, porque é um sistema exploratório, é um sistema independente de ser homem branco ou preto, porque também na África você tem pessoas que são bilionárias e estão ali explorando seus parentes pretos também são pessoas pretas. Então, é uma coisa de... Acho que está intrínseca ao ser humano, essa coisa de dominação, de querer se dar bem, de querer ser melhor do que o outro. A gente é o único animal que mata sem ser para sobreviver, para se alimentar, né? A gente mata porque a gente quer roubar a fazenda do cara. Quantas pessoas não morrem por disputa de terra, né? Enfim...
Então, não sei, é uma coisa que está intrínseca ao ser humano, sabe? Que acontece há tantos anos que eu acho que é uma mudança muito difícil de acontecer. Eu não sei como é que faz isso. Alguém tem alguma ideia? A gente estava falando... Desculpa, diga aí. Não, pode falar. A gente estava falando sobre a reforma da governança global também, né? No início acho que alguns episódios atrás e tal. Eu acho que essa é uma questão que se relaciona com essa mudança de paradigma que a gente precisa, né? Porque as agências multinacionais são controladas majoritariamente pelos Estados Unidos e pela Europa. E quando Lula e outros presidentes do Sul Global falam dessa reforma da governança, para além das cadeiras no Conselho de Segurança da ONU, ou votos e vetos, eu acho que é erguer outros modos de vida como legítimos, como possíveis. A gente precisa respeitar os outros modos de vida, tal quanto a gente socialmente respeita ou aprendeu a respeitar o modo de vida dos Estados Unidos, né? Acho que existe um Estados Unidos centrismo que irradia para todo o Ocidente e que, na verdade, a gente precisa dizer, calma aí, mas vocês querem viver assim desse jeito? Tá dando ruim por causa disso, vocês vão precisar rever isso aí. Mas tem gente aqui no Brasil, tem outras sociedades, né? As múltiplas sociedades, elas convivem no planeta. Umas de maneira mais hegemônica, né? A do capital de maneira mais hegemônica, mas sobrevivem nos rincões do Brasil populações indígenas que nunca viram dinheiro na vida, né? Nunca trocaram com esse mundo ocidental. Então, acho que é erguer os outros modos de vida como legítimos e entender que a gente precisa respeitá-los e que o Estado precisa fazer não é impor um modo, mas sim organizar, estruturar a convivência desses diversos modos de vida. Eu acho que a gente tem culturas ancestrais que nos mostram que é possível conviver, né, e se criar como sociedade de uma maneira mais colaborativa e menos opressora e dominadora uns sobre os outros, né? Então, não só culturas ancestrais aqui da nossa terra, né, do Brasil, como culturas ancestrais de outros países também que mostram essas possibilidades de constituição social, assim, né, familiar e social. Então, eu acho que olhar, né, talvez assim, olhar para isso enquanto ser humano, né? Então, ainda bem, hoje em dia, já há alguns anos, a gente tem conseguido trazer lideranças indígenas para espaços como o G20, como a COP. O Sérgio até conversou hoje, né, com pessoas das comunidades indígenas muito especiais, enfim. E eu acho que isso, assim, né? Então, não só olhar, mas trazendo, né, o nosso papel aqui como comunicadores, falar sobre isso. Acho que incorporar ainda mais, né, no nosso discurso e oferecer o espaço que a gente tem, né? O Sérgio como ator, a Fê também como uma super personalidade, abrir esse espaço para essas pessoas dizerem, né, através dos nossos espaços de comunicação, como que para elas, na vivência delas, existem outras possibilidades, né, de constituição social mais colaborativa. Eu queria, então, encerrar, que o diretor já fez assim para mim, até me desconcentra um pouco, porque eu não vejo um outro caminho para a gente substituir o patriarcado que não a valorização do feminino. E o feminino, quando eu falo feminino, não é a plaquinha do banheiro, do gênero, tá? De mulher e homem. Eu não tô falando sobre isso. É porque todo homem é feminino também, exatamente. Né? Eu tô falando da gente valorizar e da gente se reconectar com essa polaridade, com essa energia, que eu gosto muito de usar o yin e yang, que é um conceito do taoísmo, né? Que talvez você lembre daquela medalhinha que foi moda, quer dizer, eu não sei na sua idade, mas a gente vai botar a ref aqui, a medalhinha do branco com preto e o pontinho, né? Do yin e yang, que a gente vive, vou entrar numa coisa mais filosófica, mas a gente vive num planeta dual, que a gente tem luz e sombra, a gente tem noite e dia, a gente tem o claro e o escuro, a gente tem, né, a dualidade, a luta do bem contra o mal. E, na verdade, a gente tem essas duas polaridades porque uma complementa a outra. Se não tivesse noite, a gente não teria descanso e a gente não conseguiria se regenerar. Por exemplo, o nosso corpo se regenera à noite. Então, isso é perfeitamente orquestrado no funcionamento desse mega-organismo chamado Gaia, chamado planeta Terra. E para a gente conseguir sair da visão patriarcal, a gente vai precisar
intencionalmente resgatar esse feminino que foi apagado. Foi apagado através de toda essa cultura ancestral das mulheres, mas é um feminino que também foi apagado dentro dos homens. A gente só aceita uma forma de existir, que é a forma do racional, uma forma de tomada de decisão. Só que não é o racional que vai levar a gente onde a gente precisa ir sozinho. Ele precisa estar a serviço da conexão. A gente vive uma crise de perspectiva, né? Porque a gente vive uma crise de conexão. E o que conecta a gente é o nosso coração, é o sentir. A gente não se conecta com o outro pelo objeto. A gente não se conecta com o outro pela fórmula matemática que ele criou. A gente se conecta com o outro pela empatia, pelo sentimento. Você ama ou odeia, né? Você gosta ou não gosta. Gostar ou não gostar não é do racional, gente, é do emocional. Então, a gente pode... Eu gostaria de provocar aqui essa pesquisa que eu tenho feito nos últimos tempos, que é como é que a gente resgata a potência criativa da humanidade e ela está diretamente ligada ao feminino. A criatividade está ligada ao feminino, nos homens e nas mulheres. Então, como é que a gente direciona a nossa potência criativa para resgatar esse feminino que vai abrir para a gente uma maneira de pensar mais capaz, mais inteligente e mais capaz de solucionar os desafios, porque ela vai trazer outras perspectivas. A gente vai sair de uma perspectiva única para outras perspectivas. Muito doido? Doido. Difícil de responder essa pergunta, vai ter que ficar para uma próxima série, porque não se responde só num único episódio. É isso. Alguém gostaria de completar com mais alguma coisa, gente? Eu joguei a bomba de fumaça e saí. Jogou a bomba de fumaça e saiu. Jogou a bomba e saiu. Acho que... Mas a reflexão é muito importante diariamente, assim, né? Porque todo dia a gente é impactado com os efeitos do patriarcado, dessa liderança masculina, dessa submissão feminina. Então, é uma reflexão muito pungente, assim. E se a gente conseguir trazer isso todo dia, tá ótimo. Pílulas de como substituir o patriarcado virão por aí. Ou não. E esse foi o último capítulo do nosso Menos um Lixo no G20. Eu gostaria de agradecer a participação dos meus amigos, colaboradores e entusiastas dessa agenda, Sérgio Maroni, Becca Lorenzetti e Bruno pelo clima. E essa conversa, né, essa reflexão é o fim dos capítulos, mas é apenas o começo de reflexões necessárias para que a gente, a partir delas, mudar a lente para mudar o mundo. É isso. É isso. Obrigada. Até os próximos. Tchau.